Olá, meus caros. Me desculpem por não postar vídeos. Então vou aproveitar, vou fazer um especial de vídeos sábado e domingo. Espero que gostem. O mistério do quadro que resiste a incêndio. Essa pintura retrata um garoto triste, feita por Bruno Amadio. É uma cópia que foi produzida em massa e que repercutiu bastante na mídia. O bombeiro alegou que a pintura tinha sido causa de vários incêndios em diversas casas. Segundo relatos, tudo chegava a ser destruído nos lares. Só o quadro que permanecia intacto em todos os registros de incêndio. O tabloide The Sun acabou fazendo uma matéria relatando que o quadro era assombrado e que incitava incêndios. Desde então, o caos foi instaurado. Tempos depois, a BBC investigou o caso das pinturas e revelou que elas estavam cobertas por um verniz repelente de fogo e por isso que os quadros permaneciam intactos durante o registro de incêndio. O Anel de Valentino. Esse anel possui uma joia chamada de O Olho do Tigre, incorporada e pertenceu a uma das maiores estrelas do cinema de Hollywood, Rudolph Valentino. O astro morreu de uma úlcera perfurada e as pessoas começaram a colocar a causa da morte no anel, alegando que utilitário para os dedos era assombrado. Segundo a lenda, Valentino mostrou o anel a um amigo e o mesmo afirmou que ele tinha uma visão pálida e mortal. Tempos depois, Valentino fracassou na bilheteria e morreu dentro de 6 anos. Após a morte do astro, um gangster chamado Joey Cassino comprou o anel, mas se recusou a colocar no dedo, até que a maldição tivesse desaparecido. Passados alguns anos, ele resolveu colocar o objeto entre os dedos. Uma semana depois, foi morto devido a um acidente de automóvel. Tempo depois, ele foi parar na mão de outro dono que também morreu de seguida. A cama de beliche assombrada. O caso dessa beliche se tornou tão famoso que foi parar no programa Unsolved Mysteries. Um casal chamado de Alan e Debbie Salm levaram uma cama de beliche para a casa onde mora. E depois de uma mudança de local de dormitório, coisas estranhas começaram a acontecer. As crianças da casa ficaram doentes, o rádio da família ligava sozinho e pulava de estações para estações. Inexplicavelmente, os filhos começaram a alegar que avistaram uma bruxa. Um belo dia, voltando para casa sozinho, Salma ouviu uma voz vinha em cima da garagem e avistou o fogo começar a subir. Quando ele subiu para pegar um extintor e voltar para apagar as chamas, o fogo havia desaparecido. Misteriosamente, devido ao caos, os Talmons resolveram pôr fogo no beliche e só assim os estranhos acontecimentos misteriosos pararam de acontecer. A caixa mal assombrada. Jacob Coley havia ordenado que seus ajudantes criassem uma arca para o seu primeiro filho. Descontente com o resultado, o cara bateu nas costas do seu ajudante e ele acabou morrendo. Prometendo vingar a morte, outros companheiros passaram sangue seco de coruja no peito e um homem que se denominava exorcista acabou amaldiçoando o peito dos rapazes. Tempos depois, um total de 17 mortes foram atribuídas por conta da região amaldiçoada. Os filhos de Coley também morreram todos pela mesma causa. Annabelle, a boneca assombrada. A antiga boneca havia sido comprada pela mãe para dar à sua filha Donna no ano de 1970. A boneca sempre foi colocada na cama da garota, no pequeno apartamento que dividia com seu amigo Andy. Tempos mais tarde, ela começou a fazer coisas estranhas e assustadoras. A boneca aparentemente tinha capacidade de se mover por conta própria, pois quando a menina voltava para casa, encontrava seu antigo presente em uma sala diferente de onde tinha deixado. Certo dia, ela chegou em casa e encontrou uma mensagem dizendo: ajude. Mais tarde, sangue começou a aparecer da boca da boneca. A dona solicitou uma sessão espírita, onde foi relatado que o brinquedo se chamava Annabelle, uma garotinha de 7 anos que tinha sido encontrada morta no terreno de um apartamento. O espírito foi encarnado na boneca para que ela pudesse ter uma companhia. Em uma noite em seu quarto, Andy foi atacada por uma estranha força invisível, que o deixou com 7 marcas de garras no peito. Com medo, os amigos solicitaram a presença de investigadores paranormais e eles constataram que a boneca era um espírito demoníaco que buscava um hospedeiro humano e caçava fraquezas emocionais em garotas. Os investigadores levaram a boneca do apartamento para um museu oculto, onde ela permanece presa. Segundo relatos, a boneca ainda se move ao redor dos lugares e rosna para os visitantes. A boneca.
No dia de seu aniversário, Lúcia foi acordada por sua madrasta lhe trazendo um grande pacote recebido pelos correios endereçado, endereçado a ela. Animada com um embrulho, a garota rapidamente desembrulhou o pacote e ficou horrorizada com o seu conteúdo, pois dentro da caixa havia a boneca mais repugnante que ela já havia visto. A boneca era velha, completamente careca, com a pele rachada e coberta de poeira. Mas o pior de tudo ficava na boca do brinquedo, que apresentava dentes longos e afiados como se fossem as presas de um animal. Com um calafrio percorrendo seu corpo, a criança atirou a boneca no chão, em direção a um canto. No mesmo instante, sua madrasta lhe chamou a atenção, dizendo que alguém deveria ter tido trabalho para lhe enviar essa boneca antiga e por isso ela deveria se sentir agradecida. Lúcia tentou protestar, mas sua madrasta não quis ouvi-la e a forçou a continuar com a boneca, se recusando a jogar o brinquedo fora. Para não contrariar sua madrasta, a criança enfiou a boneca em um armário embaixo da escada, bem atrás de uma pilha de sapatos, onde ela não precisaria olhar para aquela coisa feia. Passando algumas noites, Lúcia estava deitada na cama quando ouviu um barulho. Era um som estranho, que ela não conseguia identificar. O barulho cessou e depois continuou por alguns minutos. Agora ela conseguiu perceber que o som era como se algo caminhasse com pequenos passos. Lúcia tremia em sua cama, incapaz de se mover. Ela dormia sempre com a porta aberta para aproveitar a luz que vinha do corredor, pois morria de medo do escuro. Logo, pareceu que ouvia uma voz sussurrando para ela lá do corredor. Lúcia, eu estou no quinto degrau. A criança, completamente apavorada, cobriu sua cabeça com cobertores e ficou tremendo de medo. Os pararam subitamente. Naquela noite, Lúcia não conseguiu mais dormir e ficou embaixo das cobertas até o dia amanhecer. Quando sua madrasta entrou no quarto para acordá-la, Lúcia contou o ocorrido para sua madrasta e lhe explicou que Lúcia deveria ter tido um pesadelo. Mesmo assim, a criança implorou a sua madrasta para se deitar até ela jogar a velha boneca fora, mas ela insistiu que deveria ter presente que ela deveria guardar. A madrasta dela ainda foi até o armário que estava e mostrou que ela estava totalmente coberta. Contrariada, Lúcia passou a ver a comida e tinha tido a frente. Naquela noite, Lúcia tentou mudar a verdade com ela mas logo foi vencida pelo cansaço. Depois de um tempo, foi acordada por uma voz abafada que dizia: Lúcia, eu estou no 10º degrau. Novamente, a criança colocou o cobertor na cabeça e passou a chorar de medo, não dormindo mais naquela noite. Como da outra vez, o som da voz acabou e ela não ouviu mais nada até o amanhecer. Na escola, Lúcia contou aos seus amigos sobre a boneca, porém todos riram e fizeram piadas sobre ela. Lúcia então calculou que se a boneca subia 5 degraus por noite, na próxima chegaria até o alto da escada e ficaria de frente para o seu quarto. Apavorada, Lúcia decidiu dormir com a porta do seu quarto fechada e com a luz acesa. Quando a sua madrasta entrou no quarto para lhe dar boa noite, perguntou por que ela fechara a porta. Lúcia então perguntou se poderia deixar a luz do seu quarto acesa em vez de deixar a porta aberta para aproveitar a luz do corredor. Mas sua madrasta lhe dizia que a luz do quarto era muito forte, isso não lhe deixaria dormir. Dessa forma, Lúcia concordou em dormir com as luzes apagadas e com a porta fechada. Para não ficar completamente escuro, ela abriu as cortinas para tentar clarear o corpo do seu quarto. Assim que ela começou a cochilar, passou a ouvir um barulho. Então a voz veio mais clara e alta do que das outras vezes. Lúcia, eu estou no topo da escada. Na escuridão do seu quarto, ela viu a porta abrir lentamente. Na manhã seguinte, o corpo da garotinha foi encontrado na parte de baixo da escada. Eles imaginaram que ela teria ido até o banheiro durante a noite, tropeçado e caído pela escada, quebrando seu pescoço. Ao lado da criança foi encontrada uma velha boneca. Sua madrasta então pediu que ela fosse enterrada com boneca. Ela amava tanto essa boneca. Agora elas poderiam ficar juntas para sempre. Me desculpem por não ter postado o vídeo. Por isso vou fazer um especial de vídeo todo sábado e domingo. Adeus, tenham um bom